lugar do comércio que te faz sentir em casa. O cuidado com o atendimento, com os produtos, aquela interação que te conquista, que te faz voltar sempre. Todo dia eu queria melhorar alguma coisa. E ainda mais quando via que tinha cliente que vinha e na semana seguinte vinha de novo. Por trás da excelência, da qualidade, por que não dizer da paixão que encontramos em tantos setores de serviços no Paraná, há muitas histórias de descendentes imigrantes do país da bota. Relatos de famílias que conquistaram espaço no mercado de serviços e produtos ao longo de décadas. Inovação e respeito às origens em receitas de negócios que alimentam a economia do nosso estado. Eu me chamo Irani Antônio Pegoraro. O meu bisavô veio de uma cidade medieval, murada, chamada Citadela. Ele veio com 23 anos, viúvo, com uma filhinha de 2 anos, no porão de um navio, numa viagem de 43 dias. Eu me chamo Rafael Gustavo Pomin Lopes, a origem da minha família é do lado materno, né? Ela é de italianos da região do Vêneto. Eu sou Luiz Molossi, já minha família é de origem, a mãe é Lovison, de Mason Vicentino, Vicenza, e a família do pai Molossi é de Casal Maggiore, Cremona, na Lombardia. Meu nome é Pedro Joanir Zonta, eu sou descendente de italiano. Meus 4 avós vieram da região do Vêneto, na Itália, mais precisamente Bassano de Grappa. Principalmente os italianos. Eles procuravam muito o sul do país. Não sei, porque se acontecesse alguma coisa do governo mudar de opinião, alguma coisa, eles já estavam na fronteira para ir para outros países. Meu nome é Neuso Morello Rafaim, sou filho de Filomena Maria Morello Rafaim e Olímpio Rafaim em memória. Meu nome é Justina Pederiva Fardo, meu nono veio da Itália, a nona também. São imigrantes daquela época de 1880. Eu me chamo Donato Gulim. A nossa família veio do Vêneto e o Vêneto é bem no norte da Itália. E a região ali, a província, é a província de Schiavão. Trabalhavam na roça, na lavoura, até 1938, quando vieram para Londrina, num caminhão com os 10 filhos. Ninguém sabia fazer nada sem ser lavoura, porque lá na Itália eles já plantavam muito. Plantavam o quê? Para comer e para vender também, né? A nossa família desceu em Paranaguá em 1874. Só que para vir de Paranaguá até Curitiba, naquela época era andando ou a cavalo ou a pé. A nossa família levou 1 ano para vir de Paranaguá até Curitiba. Eles imigraram em 1893 e para o Rio Grande do Sul, né? E de lá nunca saíram. Nós que saímos, a terceira geração que saiu de lá para migrar de novo. O bisavô foi trabalhar na linha de estrada de ferro. Eles vieram da Itália pensando que na América existia fartura, mas naquela época a fartura era de mata. Não encontraram lavoura formada, casas prontas para morar, então eles tinham que começar do zero, desde cortar a árvore, formar suas tábuas e construir sua casinha. E fazer a sua plantação de lavoura para poder colher e ter o que comer. Jaguareíva, essa região toda que nós temos como Campos Gerais no Paraná, tem a sua origem na base do tropeirismo. Com o advento da ferrovia, uma grande leva de imigrantes começaram a chegar em nossas terras, né? Primeiramente alemães para a construção da malha ferroviária e depois, mais tarde, no contexto de processo industrial, outros tantos e na nossa região com maior fervor, os italianos através das indústrias do Conde Francisco Matarazzo. Em 59, a minha família veio para o Paraná, mais precisamente em Corbélia, e a minha mãe sempre foi uma pessoa arrojada, que ela tinha sonhos de crescer. Falou para o meu pai que se você não quiser ir, eu vou para o Paraná. Eu vou junto com as minhas amigas, que eu recebi uma correspondência, que o Paraná é uma região próspera.
Meu pai acabou aceitando e viemos parar em Corbélia. Corbélia porque nós não sabíamos que existia Cascavel, muito menos Foz do Iguaçu. Ele comprou uma pequena padaria lá e começou a tocar a padaria. Nisso começou a Segunda Guerra Mundial. Acabou a farinha, o açúcar, o fermento. Ele teve que fechar a padaria e os filhos foram trabalhar de empregado. Trabalhei também bastante, porque daí meu pai dizia, vocês vão para aula dia de chuva. Para nós duas que éramos as irmãs mais velhas. Dia de sol, enxada nas costas e carpinho parairal. Vim para cá aos 15 anos, depois para fazer faculdade, e aqui fiz Direito na PUC. E na PUC eu tive contato com o Centro de Cultura Italiana. Eu fui professor por 5 anos de italiano. Aí eu ia na escola até meio-dia e na parte da tarde eu ia durante um período na roça. O outro período ele montou um areal para tirar areia no Iguaçu. Quando vieram para cá, até meu bisavô começou com vinho de laranja ali em Santa Felicidade. Mas daí começaram a plantar uva e começaram a fazer o vinho da uva. Foi a primeira nossa fábrica de vinho, lá em Tranqueira, ali no município de Almirante Tamandaré. Aqui se instalou um grande frigorífico, por consequência do italiano. Daqui saía produto para todo o Brasil, sem dúvida alguma, mas também para a Argentina, para o Uruguai e até mesmo para fora, né, cruzando o Atlântico. Só para você ter ideia, enquanto a cidade tinha lá no início ainda lá seus 3, 4, 5 mil habitantes, com a chegada dele aqui nós saltamos um salto de 12 mil, 13, 14 mil. E em 1946, após o término da Segunda Guerra, ele inaugurou a padaria Londrina, onde é hoje a Pão de Ló. Mandavam pão para toda a região, porque não tinha padaria. Norte do Paraná, que é essa região de Londrina, estavam se formando. Então ele mandava pães para essas pequenas cidades. Era estrada de terra, demorava para chegar. Ele chegou a mandar pão de forma de avião. Teve esse restaurante velho Madaluz, que botou uma placa lá na frente, vende esse restaurante. Ele tinha apenas 16 lugares. Daí meu marido foi lá, daí na época já era casado, que eu casei com idade, na época, 23 anos, já era velho. Aí meu marido foi lá para ver se dava para fazer o negócio, não dá. Bom, ele saiu daqui e voltou já dono do restaurante. Com a língua me permitiu, e pelo interesse, o contato com a Itália, alguns clientes passaram a ter interesse em investir no Brasil e tal, e aí eu passei a ser o advogado, o procurador, abri empresas. Aí quando eu tinha 13 anos, ele montou uma olaria de tijolos. E aí trabalhava ele, eu e minha irmã. Então nós começávamos às 7 horas da manhã, 11 horas ia almoçar, meio-dia e pouco voltava, trabalhava até 6 horas. Foi assim todo dia, né? Tal. Começamos a construir a casa, nós mandamos fazer os móveis da cozinha e esses móveis não ficavam prontos. Quando nós vimos, a empresa estava quebrando e os móveis estavam pela metade. Aí o Ambrósio fez a proposta lá para terminar lá na nossa construção mesmo, né? Aí eles montaram uma fábrica de móveis. Aqui, ó, é a Avenida Moza Rocha. Essa rua de cá não tinha. A João Galberto terminava aqui na igreja. A nossa família veio para cá, para essa região aqui. Se instalaram ali e a primeira coisa que fizeram aí foi um armazém de secos e molhados, que chamavam. Foi o primeiro armazém que saiu aqui. É muito interessante que o Matarazzo é a primeira indústria da nossa região a empregar mulheres, veja que interessante. Inclusive meninas, que já com 16 anos já trabalhavam. Podia-se à época, né? Para trabalhar literalmente assalariada numa indústria, a Matarazzo foi a primeira a abrir as suas portas. A minha mãe acabou acatando a ideia do meu pai e nós abrimos uma churrascaria aqui em Foz do Iguaçu em 1960. E fui morar lá no velho Madaluz. Lá na parte de cima só tinha um quarto para mim
E uma outra salinha que eu botei minhas coisas que eu tinha nessa casa de cá. E dei um quarto para as moças que trabalhavam lá dormir. Porque todas elas moravam ali na estrada do Cerne. Daí não podiam ir embora todo dia, sabe? A grande oportunidade da minha vida foi quando eu tinha 16 anos. Meu irmão tinha um abatedouro de suíno e fábrica de banha e linguiça, tinha comprado. Convidou eu e meu pai para trabalhar com ele. Se trabalhava mais do que antes, mas pelo menos aparecia. Tinha condições de se alimentar melhor, de poder comprar uma roupa melhor. Em 1990, aí ele começou com plástico, né? O desenvolvimento da cor do plástico. A primeira empresa deste ramo aqui no Paraná. E foi assim a única por uns 10 anos, né? Depois vieram outras. A Telefônica, quando apareceu no Paraná, aqui em Curitiba, ela, na região aqui, ela instalou o telefone no nosso armazém. O telefone era 444. Mas era assim, você ligava para a Telefônica, a telefonista atendia lá, você dizia com quem que você queria falar e assim por diante. Não tinha estrada que chegasse até Curitiba, era tudo picada. Então era muito difícil trazer do Brasil os gêneros alimentícios. Vinha daqui de Porto Iguaçu, Argentina. Na base do frigorífico, da construção, existia a câmara fria. Lembramos que não existia o contexto de geladeira nesse período, são os anos 20, anos 30, né? E aí essa câmara fria havia para a conservação dos produtos, né? Quem era tropical, era nosso, não conseguia, ficava doente, era muito comum. O que o Matarazzo faz? Para a câmara fria, vamos pôr imigrantes europeus, porque são acostumados com um frio mais intenso. Não existia plano de saúde, mas médico a gente não pagava. Porque trocava com uma consulta médica, até cirurgias. Eles eram muito amigos. Daí os 3 filhos meus mais velhos, com 3 anos e 4 meses, tinham nascido já os 3. Então até era da risada, né? Eu tinha um filho no colo, um na barriga, e com essa mão aqui, eu ainda tirava a polenta que elas punham numa frigideira grande em cima do fogão de lenha. Hoje, graças a Deus, né, e ao mercado, né, ao interesse das pessoas, a gente está com um escritório que tem vários clientes italianos. Então é o exercício da profissão com prazer dentro da tua origem. Você tem que também prestar atenção. Que a vida, ela dá oportunidade para as pessoas, né? Só que você precisa estar atento, você tem que estar conectado. Daí você vendo isso, você acaba aproveitando. E estamos aí na luta, continuando desde o início, com o mesmo propósito de poder crescer, gerar emprego, gerar renda e atender as pessoas. Eu sempre digo, honestidade, trabalho e persistência. História de muito trabalho para construir uma nova vida no Paraná, imigrantes e descendentes conquistaram espaço no mercado de serviços, prosperaram, mas sem perder de vista tradições, especialmente quando se fala em comida. No próximo episódio, vamos falar de um assunto sagrado para os Fratelli, a gastronomia. Mais do que comida, um dos pilares da cultura italiana, que nutre a alma e a identidade desse povo.